É isso aí, galerinha. Tudo bem? Voltando então, depois daquele respiro, né? Pergunto para vocês, tudo tranquilo até aí? Conseguiram achar a função na calculadora? Eu dei uma espiadinha no vídeo, eu vi que o brilho da tela do meu celular não permitiu que vocês vissem ali o professor digitando. Mas, encontrando ali a fórmula y na x, é bem tranquilo de resolver e de fazer, tá bom? Qualquer coisa, se a gente tiver dúvida, a gente vai fazer aí uma aula de recapitulação. Por isso que o professor vai lançar já essa aula aí para vocês amanhã, para que vocês não tenham atraso no curso de vocês, né, no nosso curso, e também não ficamos assim postergando as aulas, né, que na verdade essa aula já era para ter sido executada nesta semana aqui em classe, né, mas a gente sabe de todo o ocorrido. Então, dessa forma a gente não atrasa o período normal do curso de vocês. Beleza, galera? Então agora nós vamos para as fórmulas. Aquela ali é só um pequeno detalhe para vocês aprender, uma recapituladinha sobre matemática que a gente vai precisar aplicar nessa fórmula aí, tá bom? O detalhe da diferença entre juros simples e juros compostos é que vocês vão perceber que para o cálculo de juros compostos faz-se necessário antes calcular o montante, ok? Então, primeiro a gente vai calcular o montante e vamos descobrir qual que é o nome, qual que é o montante do valor do pagamento da parcela em atraso ou o valor a restituir depois de depositado, de investido numa conta com juros compostos, ok? E depois de a gente descobrir o montante, aí sim a gente vai calcular com base no capital o valor dos juros que foi cobrado. E aí vocês vão ver a diferença que é uma empresa, um banco ou uma empresa que cobra juros simples e juros compostos. Nós vamos fazer no exercício aqui a diferença dos dois juros, beleza? Então assim, ó, trazendo a nossa fórmula. Ah, legal, ficou legal agora a escrita aí, show de bola, né? É isso aí, né? A gente vai sempre procurando melhorar aí, agora o professor tá ligadinho aí. Então, a fórmula do montante dos juros compostos vai ser o quê? Vai ser o nosso capital, ok? Que multiplica, abre parênteses, 1 mais a nossa taxa elevado à potência n. Meu Deus do céu, professor, agora complicou tudo. Não, fiquem tranquilos que é bem tranquilo de se fazer, porque esse conceito aqui a gente aprendeu lá em juros simples e é exatamente o mesmo, tá? O nosso n é o período. Ok? A gente já aprendeu sobre isso. O nosso I é a taxa. Beleza? Aqui, uma soma matemática normal. O nosso C é o capital. Ok? Sempre o valor da parcela, sempre o valor depositado. O capital significa o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que eu vou investir, ou o valor do que eu estou comprando. Esse é o capital, porque é o valor daquilo que eu estou comprando, né? E o nosso M é o montante, que é o que a gente sempre vai procurar descobrir primeiramente, ok? Então essa é a nossa fórmula do montante. Isso está bem explicado ali na apostila de vocês. O professor gosta, né, de fazer essa... Aqui é igual, né? O professor gosta de fazer essa explanação, porque sempre é bom a gente memorizar, escrever e memorizar quais são as variáveis do problema. Isso aqui nada mais é do que uma variável. Isso aqui é um valor fixo depois de apresentado, mas ele é uma variável, ele é uma variável da capital, né? A taxa é uma variável e o período é sempre uma variável.
Então é importante a gente sempre escrever, sempre, né, deixar bem claro aqui o que é cada variável dessa aqui, cada letra, né, para a gente poder entender o cenário. E aí depois fica bem fácil de a gente extrair cada informação dessa aqui do problema, que é o enunciado do exercício, e aí resolver a continha. Beleza? Feito isso, a gente vai agora aprender a calcular já um exercício, tá bom? E depois a gente também vai aprender sobre a fórmula da extração dos juros do montante. Na apostila de vocês tem 2 exercícios, porém a gente não vai refazer ele agora porque o professor encontrou ali um errinho de digitação nos 2 exercícios. Então a gente faz isso em sala depois. Ou o professor também já lança um desafio aqui, depois que a gente fazer o exercício número 1, que é o próximo passo, vocês refaçam os 2 exemplos da apostila e mandam ali o que vocês encontraram de anormal ali naquela continha, beleza? Então aqui, por enquanto, gente, bem tranquilo. Agora, a gente vai ver aqui também uma outra fórmula que, depois que a gente calcula o montante, nós vamos descobrir qual que é o nosso juros, ou juro. Porque o que acontece? A gente tem um valor de capital, certo? E a gente vai investir esse capital numa determinada taxa, né? Por um determinado período de tempo, ok? E aí, eu quero saber, como investidor, quanto de juros que eu vou ganhar depois que passar esse período aqui. Beleza? Então, um banco me oferece uma determinada taxa, que eu vou chamar de X. Legal, né? Uma determinada taxa. Dentro desse período de tempo, eu vou ter, investindo o mesmo valor Y de capital, eu vou ter um montante. Show de bola. Agora, um segundo banco me oferece uma outra taxa que eu vou chamar de Z, que é uma taxa maior do que a taxa X. Certamente que no mesmo período de tempo, investindo o mesmo capital Y, eu vou ter um montante maior do que essa taxa aqui, certo? Mas no final, qual que é os juros que eu vou ganhar desse banco e qual é os juros que eu vou ganhar desse banco, que me ofereceu taxas diferentes, certo? O juro vai ser calculado com base na seguinte fórmula: vai ser o nosso montante, ok? Menos o capital. Tá bom, galera? Então, essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para calcular o juro. Nós tendo o capital é conhecido. Nós calculando o montante, depois que a gente fazer a subtração do montante do capital, nós vamos descobrir qual é os juros que a gente está recebendo de cada um dos bancos, nesse caso aqui. Beleza? Então, vamos lá para a aulinha? Tranquilo até aqui? Isso tudo está bem explicado na apostila de vocês, tá? Então, o primeiro passo para a gente calcular juros e montante é o quê? Encontrar os dados fornecidos. Então, nós vamos ler o enunciado e nós vamos tirar do enunciado o capital, a taxa e o período. Isso são os dados conhecidos, o dado que o problema está nos fazendo conhecer. E é isso que vocês têm que descobrir sempre, né? Na hora de uma avaliação e na hora de fazer o exercício, beleza? Outro detalhe importante, essa taxa aqui, ó, nós vamos continuar sempre dividindo ela por 100.
ok? Por quê? Porque o 100, ele nos remete à porcentagem máxima, que vai, por exemplo, de 0 a 100%. Então, nós vamos sempre dividir a taxa por 100, tá? E, por último, daí, calcular o montante propriamente dito. Beleza? Vamos ver como é que isso funciona? Nós vamos fazer um exercício, então, calculando os juros compostos e depois nós vamos fazer uma comparação com os juros simples e nós vamos ver a real diferença de um juro composto para um juro simples. Beleza, galera? Então, deixa o professor apagar aqui e enquanto o professor apaga isso aqui, vocês podem indo lá para a página da apostila de vocês. Quem não tem apostila, manda um joinha ali para o professor, manda um salve ali para o professor dizendo: professor, eu não tenho apostila. Amanhã o professor vai mandar as fotos da apostila, né? Vocês vão ter a foto da apostila ali. Quem não tiver, vai ter essas fotos para vocês fazerem esses exercícios, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo exercício da página 86, exercício número 1. Ele diz o seguinte para nós: calcular o montante do valor de R$ 2.500 a 4% bimestre resgatado após 5 anos. Então, ou seja, vamos interpretar esse enunciado aqui. Eu tenho um valor de dinheiro. Esse valor de dinheiro, é o nosso capital. Isso é um capital. É um valor que eu tenho, ok? E esse valor a gente conhece, que é de R$ 2.500. Certo? Esses R$ 2.500 eu não vou utilizar agora, então eu quero investir esse dinheiro. Então eu vou investir esse dinheiro num banco que me oferece uma taxa de 4% ao bimestre. Então, a taxa de 4% ao bimestre. Ok? Nesse caso aqui, ó, a gente já pode fazer duas operaçõezinhas matemáticas. Primeiro, dividir a taxa por 100, ok? Então, 4 dividido por 100, isso a gente já pode fazer, que ele vai dar 0,04, perfeito? Só que esse 0,04 aqui, ó, ele é o bimestre, certo? E a gente sabe que o bimestre, ele tem 2 meses, ok? Então, nós vamos pegar esse 0,04 aqui e dividir por 2, porque é importante que a nossa taxa seja sempre dada ao mês. Lembra que o professor explicou isso? Então, nós vamos ter aqui que a nossa taxa, ela é 0,02 ao mês. Beleza até aí? E o período? O período, o exercício está nos dizendo que eu vou resgatar esse capital depois de 5 anos. Então, nosso período, 5 anos. Nós precisamos ter sempre as unidades iguais para colocar na fórmula. Então, esses 5 anos aqui, ó, nós vamos multiplicar por 12. Porque a gente sabe que um ano é igual a 12 meses. Ok? Então, 5 anos, 5 vezes 12, nós vamos ter aqui o nosso período de 60 meses.
Ok, galera? Então, o que é importante a gente ir pegando no enunciado? Conhecer as variáveis, ok? Capital, taxa e período. Tendo isso, já estamos meio caminho andado. Agora é só colocar na nossa fórmula, beleza? Então vamos lá. O montante é o nosso capital, vezes, abre parênteses, 1 mais a nossa taxa, elevado ao período N. Tranquilo até aí? Montante. Qual que é o capital? R$ 2.500. Vezes 1 mais a nossa taxa ao mês. 1 mais 0,02 elevado à potência N. Período 60 meses. Tranquilo? Fácil, né? Até aqui, show de bola. Professor, o que eu vou resolver primeiro aqui nessa equação? Aí é matemática básica, né? Primeiro, sempre tudo que está dentro dos colchetes, dos parênteses. Depois, a gente eleva a potência, certo? E por último, faz a multiplicação, ok? Então, vamos lá. 2.500 que multiplica 1 mais 0,02 elevado à potência 60. Então, nesse momento aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a nossa calculadora e vou fazer 1 mais 0,02. Normal. Isso vai me dar um resultado de 1,02. Esse 1,02, naquela fórmula que o professor explicou no outro vídeo, que é y elevado a x, na calculadora de vocês, o 1,02 é o nosso y elevado à potência x, que é 60. Então eu vou pegar 1,02, vou clicar nessa formulazinha aqui que tem aqui na calculadora, y da x, ele já vai colocar ali, ó, 1,02, abre parênteses, elevado à potência 60, fecha parênteses, igual. O meu resultado deu 3,28, ok? Eu já somei e eu já elevei a potência. Então, o resultado está aqui, 3,28. Ok? Tranquilo até aí? Esse o professor vai apagar, porque eu já tenho o meu resultado ali. Agora, eu vou fazer 3.2500, ou 3,28, que já está aqui na calculadora, vezes 2.500. Ok? Eu descobri que o meu montante é igual a R$ 8.202,57. Então, vamos interpretar isso que a gente fez aqui agora. Estão acompanhando aí? Eu tinha um capital de R$ 2.500 que eu não ia precisar no momento, então eu vou investir esse capital. Eu achei um banco que me paga uma taxa de 4% ao bimestre, certo? Ou seja, 0,02 ao mês, tá? É uma taxa relativamente baixa, né? A poupança hoje, por exemplo, dá 1%, né?
ao mês. Então é uma taxa muito baixa. E eu vou investir 60 meses. Como essa taxa é baixa, mesmo que o período seja longo, mas a taxa é bem baixinha, eu descobri que depois de 60 meses, ou seja, 5 anos, os meus R$ 2.500 se transformaram em R$ 8.202. Esse é o montante que eu vou receber, né? Só que observe, o meu R$ 2.500 está dentro desse 8.000 aqui, beleza? Então por isso que agora a gente vai descobrir os juros. Então, os nossos juros, quanto que eu ganhei de juros em cima desse R$ 2.500? Então é bem tranquilo, né? É o nosso montante menos o capital. Essa é a nossa fórmula. Lembra que o professor passou no comecinho? Então vamos lá. O nosso juros vai ser o 8.202,57 menos o meu capital de R$ 2.500. Tranquilo até aí? Nós vamos descobrir que a gente ganhou um juros de 5.702. Ó, olha que bacana. Então é isso que é os juros compostos, tá? Eu tenho um capital, eu tenho aqui uma taxa, eu tenho um determinado período, e esses juros aqui, gente, quando ele é elevado à potência, né? Quando ele é elevado à potência, ele rende muito mais do que o juros simples, ok? Ele rende muito mais. Por quê? Porque ele é juros sobre juros. Ou seja, vou fazer um outro exemplo aqui. Entendido até aqui? Esse é o exercício 1 da nossa apostila, tá? Vocês vão estar com o vídeo gravado, então vocês podem rever várias vezes que vocês quiserem. Esse é o exercício 1. O que o professor vai fazer agora? Nós vamos pegar o mesmo enunciado e nós vamos calcular os juros simples, para a gente ver a diferença do montante e dos juros compostos, ok? Para isso eu vou colocar aqui no cantinho, ó, o montante, e vou chamar de JC, o montante do juro composto, ok? O montante do juro composto é 8.202,57. E os juros do juro composto, ele é 5.702 reais. Eu vou deixar essas duas informações aqui para depois a gente ter uma base e a gente fazer a comparação, ok? Então aqui o professor vai apagar agora para a gente fazer aí mais uma jogadinha. Nós vamos fazer uma comparação com os juros simples. Tranquilo até aqui? Então vamos em frente, vamos avançar porque a gente precisa dar sequência aí no nosso curso, né? Então olha só, se a gente fosse, vou deixar aqui do ladinho aqui, ó, só para a gente fazer uma comparação. Com juros simples, ok? Lembram da fórmula do juros simples? Era um pouco diferente. Aqui no juro composto a gente começou calculando o montante. No juros simples a gente vai começar calculando os juros. É o nosso capital vezes a taxa
vezes o período, ok? Qual que é o nosso capital? R$ 2.500. Nós estamos fazendo o mesmo exercício agora, só trazendo para a realidade do juros simples. A nossa taxa de 0,02% ao mês e o nosso período de 60 meses. Ajudem o professor aí, quem está acompanhando. Vamos lá, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Ó, vamos pegar na calculadora aqui normal, R$ 2.500 multiplicado pela nossa taxa de 0,02 e pelo período de 60 meses, nós temos juros de R$ 3.000. Exatamente, R$ 3.000. Ok? E o montante do juros simples? Lembra como é que era? Montante é igual capital mais os juros. Beleza? Então vamos lá. Montante é igual ao nosso capital de R$ 2.500 mais os juros de R$ 3.000. Quanto que dá isso? 2.500 mais 3.000, um montante de R$ 5.500. Ok? Com isso, galera, a gente consegue perceber que olha a diferença aqui, ó, nos juros compostos, certo? O mesmo capital investido no mesmo período, eu ganhei 5.700. Se o banco não aplicasse juro composto e aplicasse juros simples, quanto que eu ia ganhar? R$ 3.000. Certo? Qual que é o meu montante? O meu montante no juro composto, ou seja, se eu tomei essa decisão de aplicar os 2.500 numa taxa de 4% ao bimestre no juro composto, eu tenho um montante de 8.200 no final dos 60 meses no meu bolso. No juro simples, quanto que eu vou ter? R$ 5.500. Beleza? Depois vocês podem calcular a diferença ainda, né? Vocês podem calcular aqui a diferença de um para outro para vocês verem quanto que vai dar a mais de juro composto. Beleza, galera? Então isso aqui eu acredito que ficou bem claro essa analogia, né? De comparar os juros